A paz do Senhor, meus amados. Tudo bem com vocês? É uma grande honra estar aqui novamente, trazendo para vocês uma palavra do Senhor. E nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, eu quero deixar uma mensagem muito rápida aqui para você, uma mensagem no seu coração, uma mensagem que vai transbordar e que você possa viver essa mensagem. A palavra do Senhor vai dizer em Lucas 7, no versículo 14, na parte B, vai dizer assim: E disse: Jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem que estava morto se levantou e voltou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Essa é uma passagem muito conhecida. É uma passagem de uma viúva que perdeu ali o seu único filho. Mas aqui o Senhor Jesus, ele restaura não somente a vida desse jovem, mas ele restaura a vida dessa mãe também. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, neste momento nós estamos aqui para te adorar e engrandecer o teu nome, Senhor. Que a tua presença esteja sobre este lugar, que o Senhor possa fazer o seu querer e a sua vontade. O Senhor tem toda a liberdade, Pai. Senhor, que não seja eu falando, mas sim seja o Senhor. Eu me diminuo, Senhor Jesus, e que o Senhor cresça, e que o Senhor possa tocar no coração de cada um que está aí neste lugar, ouvindo essa mensagem, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, aqui nós temos uma passagem onde Jesus, ele ressuscita o filho de uma mãe, o único filho de uma mãe viúva. Jesus, ele traz novamente àquela mãe o seu filho, porque talvez era a única herança que aquela mãe tinha. Ela já não tinha o marido para poder sustentá-la, ela não tinha o marido para poder salvar, para poder guardá-la. E naquela época, uma mulher viúva era uma mulher muito vulnerável às condições daquela época. Então o Senhor Jesus, ele teve compaixão dela. O Senhor Jesus, ele não precisou que ninguém chegasse nela e falasse: olha, aquela ali é a mãe daquele garoto que está naquele esquife, naquele caixão. Aquela ali, ela está sofrendo porque é o filho dela que está ali. Não. O Senhor Jesus, ele conhece o coração dela, ele enxerga o coração dela, e na palavra vai dizer que aquela mulher, ela estava vindo carregada com uma multidão, trazendo ali o seu filho num cortejo, em cima de um esquife. Então o Senhor, ele para na porta de Naim, ele chega em Naim, ele acaba de sair de Cafarnaum, ele chega em Naim, ele para ali naquela porta e ele dá uma ordem, ele chega até o caixão, ele toca e ele dá uma ordem para que aquele jovem, ele se levante. Então aquele jovem, ele se levantou e começou a conversar. A palavra vai dizer que aquele jovem, ao se levantar, ele começou a conversar. E todos ali ficaram extremamente, nossa, o que aconteceu aqui? Né? Ficaram surpresos, claro. Hoje em dia, se você chega num velório e o morto levanta, você vai ficar, eita, o que é isso? Mas Jesus, ele faz o que ninguém pode fazer. E nessa passagem nós temos algumas lições, como a lição de que aquele filho, ele volta novamente ao seu propósito. Pelo fato daquela mulher, ela ser viúva, não tinha mais do que o seu único filho para poder sustentá-la, para poder protegê-la. Então o Senhor, ele restaura o propósito daquele jovem. E o propósito daquele jovem no momento era, talvez, sustentar a sua mãe, salvá-la, guardá-la de tudo aquilo que os homens tentariam contra a vida dela, né? Então, hoje o Senhor, ele quer restaurar
não somente o seu único propósito, mas Ele quer te dar um propósito novo na sua vida. Ele quer te dar um propósito que talvez você esteja achando que o seu propósito é ganhar vidas somente para ir para a igreja. Somente ali em questão dentro da igreja e fora da igreja, mas não. Muitas vezes o nosso primeiro propósito, o nosso grande propósito, começa dentro da nossa própria casa, começa dentro da nossa família, começa com os nossos. E hoje o Senhor, Ele tocou fortemente no meu coração para poder trazer essa mensagem e falar que Ele quer restaurar propósitos. Propósitos que talvez você sabe, você já tenha trilhado, você já tenha andado em cima desse propósito, mas por alguma circunstância, por algum motivo, você deixou de acreditar nesse propósito e enterrou. Estava a caminho de enterrar esse propósito. E o Senhor, Ele diz que não é para você enterrar. Ele deu uma ordem para aquele jovem e falou: jovem, levanta. Ele levantou e hoje Ele quer fazer isso com a sua vida também. Jovem, levanta. Homem, levanta. Mulher, levanta. O seu propósito não acabou. O seu propósito está iniciando. E aonde você acha que acabou, eu estou começando um propósito novo na sua vida. Aonde você tem dor, eu estou entrando nessa dor e eu quero te trazer paz. Eu quero te trazer um propósito em cima do que você está passando. O que você está passando, não é nada do que eu passei. O que você está passando não é nada do que eu suportei. Ele quer te dar um propósito novo. Então siga com o propósito que o Senhor quer. Muitas vezes o nosso propósito pode ser difícil aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor é um propósito simples, fácil, muito fácil. Mas somente com Ele, Ele nos capacita. E somente com Ele temos a vitória do nosso propósito. Que hoje, em nome de Jesus, você possa rever qual é o propósito do Senhor na sua vida. E que você possa pedir para que Ele possa te mostrar o verdadeiro e o grande propósito na sua vida. Em nome de Jesus. Pai, neste momento nós queremos te agradecer por esta palavra. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é o Deus de maravilha, Pai. E nós queremos te pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor possa revelar em nossos corações o propósito que o Senhor tem em nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa deixar claro, evidentemente, o nosso propósito, Senhor, e que nós possamos trilhar e entrar neste caminho com o nosso verdadeiro propósito. Senhor, nos dê força, nos dê capacidade de seguir firme com a Tua palavra e que o Senhor possa abençoar a nossa semana, os nossos dias, o nosso mês e o nosso ano e que o Senhor possa abençoar a nossa família, meu Pai, em o nome de Jesus e amém. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meus amados. A paz.